Olá moçada, vamos retomar aqui então o estudo das soluções, tá? E fazer mais um vídeo aqui sobre concentração de soluções. Nós já falamos aqui sobre concentração em massa, né, que é grama por litro. Depois nós falamos sobre títulos, incluímos tudo aquilo lá, né, porcentagem, título é porcentagem, né, gente? Porcentagem em massa, porcentagem em volume, porcentagem em massa por volume. Dentro desse mesmo contexto, já que porcentagem é partes por 100, nós colocamos partes por mil, partes por milhão, partes por bilhão, partes por trilhão. Lembra? Que é por mil, ppm, ppb, ppt, o raciocínio é absolutamente o mesmo, tá? E depois falamos sobre concentração em quantidade de matéria, que é a concentração em mol por litro, tá? Quantidade de matéria, número de mol. Tranquilo? Tá? Então, eu tenho mostrado para vocês que esse estudo das soluções, em especial essa parte de cálculo de concentração de soluções, nós temos condições de fazer sem fórmulas, sem aquelas fórmulas lá que os livros nos mostram. Basta usar a proporção, regra de 3, um básico de cálculo químico e essas proporçõezinhas. Tudo bem? Aproveito aqui para pedir que se inscrevam aí no canal, né, que não se inscreveu ainda, que divulguem o nosso canal nas redes sociais de vocês, isso é importante, né, porque essas aulas são divulgadas aí para o maior número de alunos possível. Tudo bem? Também ative lá o sininho, né, para receber as notificações, deixem os vídeos rolarem até o final. Isso é muito importante para a manutenção aí do canal. Tudo bem? Gente, hoje nós falaremos aqui sobre o que é mais conhecido como fração molar. Tá? Só que eu já falei um pouquinho para vocês sobre esse adjetivo molar, que ele não é bem aplicado em termos como concentração molar, como fração molar. Tá? Então, isso aqui não seria mais o correto. O termo correto é fração em quantidade de matéria. Lembra que quantidade de matéria é número de mol? Fração em número de mol. Fração em mol, ou fração molar. Se vocês lerem isso aqui ao pé da letra, e é isso que eu quero que vocês façam mesmo, eu não tenho mais nada a dizer para vocês. Fração em mol. Pronto, acabou a aula. Né? O que é fração molar? É a fração em mol. Fração em mol. Gente, eu estou falando aqui de fração. Fração. Aquilo que vocês estudam lá, acho que é 5º ano, 6º ano, fração, eu estou falando de fraçãozinha mesmo. Né? Vocês observem que eu estou aqui com 3 pincéis na mão. Né? Um pincel preto, um pincel azul e um pincel vermelho. Se eu perguntar para vocês aqui, qual a fração de pincel azul que eu tenho aqui na mão? Vocês vão me responder de pronto. Se eu tenho um azul de um total de 3, essa fração é 1 para 3. 1 de cada 3, 1/3, que é 1 sobre 3. É isso que é fração. 1/3, 0,333, 33,33%, como queiram. Isso é fração. Tá? Aqui, ó, se eu perguntar para vocês o seguinte, se eu disser, olha, numa sala de aula comum, né, uma sala de aula qualquer, vamos imaginar aqui, nós temos um total de 40 alunos, sendo 10 meninos e 30 meninas. Qual a fração de homens, né, nessa sala? Gente, eu estou falando que tem 30 meninas e 10 meninos, portanto isso aqui dá um total de 40 alunos. Tu queres saber a fração de homens? Como é que tu vai fazer isso, né, de meninos? Tá? Eu tenho 10 de cada 40. 10 40avos. Que eu posso simplificar, isso é igual a 1/4, que é 0,25, que é 25% da turma, como queiram. Certo? Como queiram. É isso mesmo. Fração, gente, eu estou falando de fração. Isso é fração. Ah, então peraí, se a fração de meninos foi 0,25, qual seria a fração de meninas? Vocês de pronto me responderiam, não iriam fazer nada. 0,75. Ou quem foi fazer 30 40avos, é o mesmo que 3/4, é o mesmo que 0,75, é o mesmo que 75%, como queiram. Eu estou falando de fração, gente. Isso é fração, tá? Agora, vamos aqui para uma solução, né, como eu gosto de falar, vamos dificultar isso. Gente, numa solução, eu tenho 1 mol de soluto e 3 mols de solvente. Qual o número de mol total? 4. 4 mols. Qual seria aqui a fração de soluto nessa solução? Mas vejam, eu quero a fração em mol. Fração em mol, porque eu estou usando em número de mol. Se tem 1 de cada 4, isso equivale a 1/4, portanto 0,25%, portanto por 0,25, né? O que equivale a 25%, se quiserem porcentagem, etc. Isso é porcentagem. Porcentagem não, né? Fração. Isso é fração em
mol. E qual seria a fração do soluto na solução? 3 de cada 4. 3 quartos, portanto 0,75. Fração, eu estou falando de fração. E aqui eu estou falando de uma fração em mol. Isso é fração molar, gente. Só isso. Fração. Desde quando um aluno que está no segundo ano do ensino médio, ou no terceiro ano do ensino médio, ou já passou por todas essas fases, precisa de uma fórmula para calcular a fração? Tá aqui, gente, olha. Eu tenho um pincel preto, um pincel azul e um pincel vermelho. Qual a fração de pincel vermelho aqui? Alguém precisa de fórmula para fazer isso? E por que precisa de fórmula para fazer isso, então? Certo? O que é fração molar? Leiam na íntegra. Fração em mol. Fração em número de mol. Fração em quantidade de matéria. É isso. Tá? Qual é a diferença da fração em mol para a fração aqui, por exemplo, em pessoas? A unidade, gente. Para a fração em pincéis. Aqui eu fiz fração em pincéis. Aqui eu fiz fração em pessoas. Aqui eu fiz fração em mol. Certo? Mas é fração, fração, fração. Como é que se calcula a fração? Do jeito que vocês sabem. Tá? O nome fração já está dizendo fração é uma parte, é um pedaço, é uma parte de um todo. O todo que eu estou falando aqui são os 3 pincéis. O todo, total. Agora eu quero saber só dessa parte, só dessa fração, só os pretos. Né? Só pincel preto. Como é que seria isso em fração? Fração, gente. Tranquilo? Então, o que é fração em mol? Eu não vou te dizer. Ou então eu vou dizer que fração em mol é fração em mol. Você está vendo como é bobo isso? E olhem o tanto de pessoas que lá no ensino médio, ou mesmo depois dele, erram isso aqui porque dizem, caramba, eu não me lembro dessa fórmula. Fórmula para quê? Para fração? Precisa isso mesmo? Estão percebendo como é simples, gente? Isso aqui é algo que vocês sabem. Fração molar é fração, o nome está dizendo. Tá? Agora, vê bem, fração molar é uma fração em mol. É uma fração em mol. Eu vou simular um probleminha aqui muito básico, e vai ficar aparecendo o enunciado dele aqui para vocês. Tá? E a gente vai resolver. Aqui seria o seguinte, olha. Se eu tenho 92 gramas de etanol, álcool etílico, esse álcool que nós tanto conhecemos, dissolvidos em 144 gramas de água, né, eu fiz uma solução, qual seria a fração molar do soluto e do solvente? Muito simples, tá? Eu te dei a massa do etanol, eu te dei a massa de água. Eu não quero, olha, preste bem atenção, eu não quero fração em massa, eu quero fração em mol. Entenderam? Se vocês fizerem a fração em massa, tu estás fazendo é que os livros costumam chamar de título. Fração em massa, porcentagem em massa, título em massa. Tá? Você vê como é algo tão próximo, tão simples, que do ponto de vista matemático é a mesma coisa e os livros acabam complicando muito? Gente, fração em massa é o título em massa. Fração em volume é o título em volume. Fração em mol deveria ser título em mol. Ou então, chamaria tudo mesmo de fração. Acabou. Tá? É isso, é isso. Se alguém dissesse, eu vou somar 92 com 144, tem o total. E aí eu vou fazer as frações. Beleza? Só que tu fizeste a fração em massa. E não fração em mol. E eu quero a fração em mol. Essa fração em massa que vai estar calculando é o título em massa. Sim, então como é que faz? Já que tu queres a fração em mol, eu vou pegar essa massa de etanol, transformar para número de mol. Eu vou transformar essa massa de água para número de mol. E aí eu faço a fração em mol, gente. Mas como é que transforma para número de mol? Vocês sabem, cara. A partir da massa molar. A massa molar do etanol, 46 gramas por mol. Lembra? Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Isso aqui está 46. Se 46 gramas vale 1 mol, 92 gramas vale X. Eu estou chamando de N1. N é o número de mol, 1 é o soluto. Eu nem gosto muito disso. Se quiser chamar aqui de X, Y, A, B, como vocês queiram. Tá? Ou nem chamar de nada, cara. Se 46 vale 1, 92 é o dobro. Né? Portanto, aqui nós temos 2 mols. Vamos para a água. A massa molar da água é 18 gramas. Se cada mol corresponde a 18 gramas, né? 18 equivale a 1, 144 equivale a quanto? X. Se 18 equivale a 1, 144, X. 144 dividido por 18, isso vai dar 8. Gente, se eu tenho 2 mols do álcool e 8 mols de água, 8 mais 2, 10 mols. E percebam, de cada 10 mols da solução,
nós temos 2 mols do álcool. Gente, se eu tenho 2 em cada 10, como é que eu escrevo isso em fração? Percebem? Fração, 2 décimos. 2 de cada 10. Então eu tenho 2 mols do álcool em 10 mols total. Isso equivale a 2 décimos, 0,2, 20%. Eu estou falando porcentagem, 20% em mol, não é em massa. Tá? 20% em mol. 8 décimos, 0,8. Gente, até para dizer que a soma das frações molares é igual a 1, os livros costumam usar a fórmula x1 mais x2 mais x3, etc., igual a 1. Gente, fração é um pedaço. Tá? Eu tenho aqui pincel azul, pincel preto, pincel vermelho. 3 partes, azul, vermelho, né? E preto. 1/3 de pincel vermelho, 1/3 de pincel azul, 1/3 de pincel preto. Soma tudo. 1/3 mais 1/3 mais 1/3, 3/3. Certo? 3/3, 1 inteiro. Vai sempre dar 1. Fração é uma parte do inteiro, é uma parte do todo. Quando eu juntar as partes todas, vai dar 1. Vai dar 1 inteiro. É óbvio. Tá? Aqui eu tenho, são 10 meninas, e são 30 meninas e 10 meninos. Um total de 40. 30, 40 avos. Que equivale a mesma coisa que 3 quartos, que é o 0,75. Mas tudo bem, bota 30 sobre 40. E a fração de meninos? 10 sobre 40. Se tu somares 10 sobre 40 mais 30 sobre 40, vai dar 40 avos. 40 sobre 40 dá 1 inteiro. Tá? Então, 0,75 mais 0,25, 0,25 mais 0,75, 0,2 mais 0,8. A soma de fração dá sempre 1. Não é só fração molar. E é óbvio que fração molar vai ser 1. Tá? Então, se só são 2, álcool e água, e eu já encontrei um, deu 0,2, obviamente o outro é 0,8. Então, eu nem precisaria calcular. Tem 3, um deu 0,1, o outro deu 0,2. Aqui já está dando 0,3. Então, o outro vai ser 0,7. Beleza? Tá? Só mais um detalhezinho aqui. Ó, alguém vai perguntar, 0,2 o quê? Que unidade tem aí? Aí vem aquela mesma discussão lá de títulos. Há quem diga que, não, fração molar não tem unidade. E eu vou dizer, tem sim, a gente que não usa. Eu tenho todo o direito de não usar, tá? Mas o que significa? Agora, para o meu conhecimento, isso é importantíssimo, tá, gente? São 2 mols do soluto para 10 mols de solução. Quando eu calculei aqui, ficou 0,2 mol por mol. Como é mol por mol, a gente não usa, a gente corta, tá? Isso significa que não tem uma unidade prática, eu tirei. Mas tem, eu que não quero usar. Porque olha o significado. Isso aqui significa dizer, gente, que tem 0,2 mol do soluto em cada 1 mol total. Para cada 1 mol total da solução, tem 0,2 mol do soluto. Então, o outro 0,8 é do solvente. Tá? Mol por mol. Como eu já falei lá no título. Grama por grama, mililitro por mililitro, que a gente costuma não usar. Mas tem. E tem significado. Tá? Então, dizer que a fração... Só são 2. Um soluto e um solvente. Só. Dizer que a fração molar do soluto é 0,2 significa dizer que para cada 1 mol total, 0,2 é do soluto, 0,2 mol. Logo, 0,8 mol é do solvente. A fração molar do soluto aqui é 0,25. 0,25 mol do soluto para cada 1 mol total. Certo? Beleza? Então tá aí, gente. Muito obrigado. Né? Agradeço aí a todos e até a próxima. No próximo vídeo a gente vai trazer uma sequência de exercícios de fração molar. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.